Ei, me fala uma coisa, qual a relação entre sal e rei? Porque no Antigo Testamento Deus pedia para alguns tipos de ofertas colocar sal para ficar mais gostoso? Como hoje eu posso influenciar sem me contaminar? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não perca! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema O Sermão do Monte. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um conteúdo novo aqui. Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. A lição de número 2, que tem como título Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós estamos continuando o Sermão do Monte. Ele terminou de falar sobre as bem-aventuranças, agora ele entra num conceito do sal e da luz do mundo. E isso nós encontramos em Mateus capítulo 5, do verso 13 até o verso de número 16. Ele vai falar sobre, na verdade, sobre o poder da influência. E mais do que nunca, nós estamos vivendo na era da influência. Hoje, nós temos até, tipo, uma profissão, somos influencer. Na internet, nós temos influencer no YouTube, temos influencer no Instagram, temos influencer no TikTok, temos influencer em várias mídias sociais. O que é um influencer? O que é uma influência? É aquele que tem a capacidade de modelar ou de colocar uma ideia nova em um grupo de pessoas. Ou seja, ele tem a capacidade de arrastar essas pessoas. Ele tem a capacidade de que a sua ideia passe a ser vivida pelas outras pessoas. É isso que é o influencer. É isso que é o poder da influência. É você quando tem a capacidade de transmitir, de levar outras pessoas a seguirem aquilo que você está pensando, aquilo que você acredita que é correto. E a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia, quando ela usa o termo sal e luz, ela está falando sobre o poder da influência. E nós, como cristãos, temos esse poder nas nossas mãos. Ou seja, talvez muitos não sabem, mas nós temos o poder da influência. E o que eu quero destacar logo aqui no começo, que você precisa destacar na sua classe, que você não precisa influenciar uma multidão. Se você influenciar a tua casa, você já estará influenciando o mundo. Porque se cada líder, cada pai, cada mãe, cada pessoa que está dentro da sua casa influenciar a sua família, isso vira um poder em cadeia. Nós vamos influenciando de forma coletiva. Por quê? Porque nós cristãos temos a mesma ideia, seguimos o mesmo princípio. Então eu não preciso influenciar o mundo inteiro, mas se eu influencio a minha casa com um princípio bíblico, a outra família consegue influenciar o da sua própria casa, com o mesmo princípio, esse princípio vai ganhando força, esse princípio vai se alastrando pelo planeta Terra. Aí o princípio de Cristo, ou seja, aqui a influência de Cristo começa a ganhar realmente uma grande relevância. Porque nós precisamos entender uma coisa, que fazer ou deixar de fazer, nós já estamos influenciando. Ah, Fábio, eu não estou fazendo nada. Você já está influenciando. Eu estou fazendo, então também o deixar de fazer já é uma influência, já é uma omissão. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa. Até aqueles que demoram para fazer, que são chamados procrastinadores, também estão influenciando. Eles estão mostrando para as outras pessoas que eu posso deixar para depois aquilo que eu tenho que fazer agora. Então, tanto fazer como deixar de fazer, ou como deixar para mais tarde, de alguma forma eu estou realmente influenciando. Tópico primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a importância do sal. Nessa aula aqui, eu não vou falar que
os componentes do sal, isso para mim você vai ver em outra aula, tá? Procura aí no YouTube que você vai encontrar com outros professores. O que eu quero trazer algo aqui para vocês é algo que talvez você nunca tenha ouvido. Por exemplo, no tópico primeiro temos o sal tempera e conserva. Ponto 1. O que é sal? É uma coisa muito simples. A importância do sal, o cristão como sal. O que eu quero que vocês entendam aqui, todo mundo sabe para que serve o sal. O sal serve para remédio, para preservar, para equilibrar, porque naquela época bíblica não tinha geladeira. Então como ele conservava um peixe? Colocava no sal. Como que eles conservavam frutas secas? No sal. Aonde que as múmias eram conservadas? No sal. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu descobri nessa aula, eu nunca tinha prestado atenção nisso, e eu fui ler a Bíblia em hebraico. Olha que interessante, essa palavra aqui é a palavra sal. Eu leio daqui para cá. Mas essa palavrinha aqui, ó, é a palavrinha rei, que eu leio daqui para cá. Então, olha que interessante. O que muda na palavra rei e na palavra sal? Apenas essa última letra aqui, ó. Você consegue entender que nas duas primeiras letras, ó, deixa eu segurar aqui, tanto no mem como no lamed, são a mesma coisa? É a mesma palavra? O que muda? A última. Olha que interessante, isso é muito interessante. Só muda essas duas aqui. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo algo muito interessante. Aqui é a palavra sal. E aqui é a palavra rei. Por quê? Olha que interessante. A palavra sal é mais antiga do que a palavra rei. O que eu aprendo com isso daqui? Eu aprendo o seguinte, que nós, como líderes da nossa própria vida, eu vou começar da nossa própria vida. Você governa a sua própria vida. Antes de você influenciar as outras pessoas, você tem que se auto-influenciar ou deixar ser influenciado não pelo mundo, mas pelos princípios da palavra de Deus. Então, quando você é influenciado, você é curado, você é preservado e você é uma pessoa equilibrada, porque esses são os princípios do sal. Então, olha que interessante, se eu tenho a minha vida salgada, eu sou uma pessoa curada, eu sou uma pessoa equilibrada e eu sou uma pessoa preservada. E aí, agora eu vou exercer o meu papel de influencer. Eu vou exercer o meu poder de influenciar outras pessoas. E, biblicamente, quem que influenciava? Era a auto-aristocracia, eram os reis, os sacerdotes. Ou seja, é daí que vem a palavra rei. A palavra rei são as pessoas que curam com as suas palavras, com as suas leis, com o seu modo de governar. Ele preserva a vida das pessoas. Ele dá o equilíbrio para uma sociedade. É por isso, querido, olha que profundo, que Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós somos reis e sacerdotes. Por quê? Porque nós temos o poder de influenciar a nossa geração. Então é por isso que eu trouxe isso para vocês. Isso você não encontra em livro nenhum, foi uma revelação que eu tive lendo a Bíblia em hebraico. Olha aqui, ó, sal e rei. Ou seja, nós temos o poder de influenciar outras pessoas. E deixa eu ler um versículo para vocês. Abra sua Bíblia no livro do Levítico, capítulo de número 2 e o verso de número 13. Levíticos capítulo 2 e o verso de número 13, diz assim o texto sagrado. Aqui a Bíblia está falando sobre Deus pede para fazer um sacrifício. E nesse sacrifício, Deus não gosta das coisas sem sal. Ele gosta de comidas com tempero. Eu gosto de comida com tempero. E olha o que ele diz no verso de número 13. Levítico 2, verso 13. E todas as tuas ofertas dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Olha que interessante, Deus gostava de uma comida bem temperada? Parece que essa que é a impressão, mas não é. Sabe por que Deus pede para colocar sal aqui? Primeiro porque Deus não come.
tá? E a ideia aqui não é tempero, não é ter paladar. A ideia aqui é justamente isso, que o sal preserva uma união. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando eu e você ia fazer um negócio, o que nós fazíamos? Por exemplo, você ia comprar minha casa. Então, o que você fazia? Você vinha até na minha casa, nós vamos fazer um contrato. Você vinha até a minha casa e você trazia um pouco de sal e eu tinha um pouco de sal. Nós sentávamos, eu pegava um pouco do meu sal e colocava numa tigela. Você pegava um pouco do seu sal, colocava numa tigela. E nós pegava uma carne e colocava ali um alimento e ia fazer aquele alimento. Depois que aquele alimento estivesse pronto, eu comia e você comia. Mas quando nós terminava de comer, o sal ficou ali. E de quem que era aquele sal? Aquele sal era meu e seu. E tinha como separar o sal que eu coloquei e o sal que vocês colocaram? Não tinha. O que vocês colocaram estavam ali. O que eu coloquei estavam ali. Não tinha como separar. O que Deus está dizendo aqui em Levítico 2, verso 13, que não tem como separar. Não tem, foi uma aliança que nós fizemos. Ou seja, nós vamos levar isso para o resto da vida. Então Deus pede para temperar com sal, não para ficar mais gostoso, mas é sinal do que? De preservação, de aliança eterna, de algo que não pode se dissolver, algo que está intrínseco, algo que foi misturado, algo que foi ligado, não tem como mais desligar. Daqui um pouco eu vou entrar nisso. Então essa ideia do sal que eu gostaria, que eu quis trazer para vocês, que eu tenho certeza que isso vocês não vão ouvir em lugar nenhum. Tópico segundo, a luz ilumina lugares em trevas. Ponto de número 2, o conceito físico e metafísico. O que é luz? Luz é isso aqui, ó. Por exemplo, ó. Acabou a luz. Olha lá, liguei luz. Sem luz? Como todo mundo sabe o que é luz. Luz, pronto. Todo mundo sabe o que é luz. Agora vamos para o ponto 2. O cristão como luz. Aí eu quero que vocês leiam Mateus capítulo de número 5 e o verso de número 13 e o verso de número 14. Olha o que a Bíblia diz no verso 13 e 14. A Bíblia diz assim, ó, vós sois. A Bíblia não está dizendo vós serão. Não está no futuro. Ele está afirmando uma posição daqueles que estão ouvindo. Os discípulos já eram o sal. Os discípulos já eram a luz do mundo. Então, olha o texto, no verso 13. Vós sois o quê? O sal da terra. E o que vocês são? Vós sois, vocês já são luz do mundo. O que eu aprendo aqui? Que Deus nos fez. Ele já nos fez, quando ele nos compra na cruz do Calvário, quando nós aceitamos o seu amor, ou quando ele nos aceita, olha que interessante, ele já nos colocou numa posição. Você está em uma posição do quê? De sal e luz. Então, para que ele dá esse conselho? Ele dá esse conselho não para você se tornar sal e luz, é isso que eu quero que você entenda. Cristão não se torna sal e luz, cristão já é, porque ele nos fez. Efésios diz que ele nos colocou nas posições dos lugares celestes. Ele já me fez. Ponto. Eu já sou. Eu sou salvo. Eu sou luz. Eu sou sal. Então eu sou salvo, sou sal e sou luz. Eu já sou. Eu já sou uma pessoa conectada com ele. Então por que existe esse ensinamento? Porque olha que interessante. Você pode ser sem viver. Você pode ser alguma coisa, mas não viver aquela coisa. Por exemplo, que você pode ser um policial e não viver, você não viver essa função. Claro que você não é policial, você está policial. Mas tem muitas pessoas que estão policial, mas não atua como policial. Tem muitos que estão como vereador, mas não atua como vereador. Mas eu vou agora um pouco mais profundo. Eu sou ser humano, eu não estou ser humano. Eu sou ser humano, mas eu não atuo como ser humano. Eu atuo como um animal, como um bruto. Eu perdi a sensibilidade humana. Então olha que interessante. Eu posso ser alguma coisa e não agir como aquela coisa.
Então, olha que interessante, eu sou ser humano. Ninguém tira a humanidade de mim. Eu sou ser humano, ponto. Mas as minhas atitudes é de um animal, é de um bicho, é de um maluco, é de um ébrio, não é de um ser humano. Então eu posso ser e não viver à altura daquilo que eu sou. É isso que Cristo está me ensinando aqui, que eu sou sal e luz. Mas eu preciso viver para essa altura. Ponto 3, a luz em lugares de trevas. Aqui eu aprendo duas verdades. Primeiro, é impossível viver e não ser notado. Pronto. Se você é um cristão, você não consegue viver sem ser notado. Porque é tão interessante, quando um cristão não vive à sua altura, ele é o quê? Tira um sarro dele. As pessoas ficam tirando sarro de quem? Do cristão. O cristão precisa ser cristão, porque se ele não viver nessa altura, ele é impossível não ser notado. Ou seja, porque a luz, ela sempre vai iluminar as trevas, porque é impossível não ser notado. Então, quando um cristão chega em algum lugar, ele é notado. As pessoas percebem isso. E se ele não viver nessa altura, a Bíblia é muito clara. Vão tirar sarro de você, vão colocar apelido em você, vão zombar das suas atitudes, mas você não é crente? Fazendo isso, agindo assim, até eu sou crente. Você começa a ser piadinha sobre nós. E uma outra coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, que eu só mantenho essa luz pelo relacionamento com uma fonte. Por exemplo, para ter luz aqui, ó, eu conectei a fonte, por exemplo, tirei a fonte. Acabou uma luz. Opa, a luz precisa voltar, ó. Conectei a fonte e ela tá conectada à fonte, mas eu tenho que ter um pluguinho aqui, ó. Pronto. Ou seja, precisa estar conectado à fonte. É isso que é interessante. A luz não vem de mim, a luz vem dele. Ele que gera luz dentro de mim. Tópico 3, discípulos que influenciam. Ponto 1, sendo sal. Querido, olha que interessante, o sal tem uma propriedade muito interessante, que o sal, ele é invisível. Eu não vejo o sal, mas eu percebo o sal. Eu posso não ver, mas eu posso perceber. O que me ensina? Várias coisas que eu quero trabalhar com vocês aqui, que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, mas sem me aparecer. Ou seja, eu vou fazer, mas eu não preciso mostrar que eu estou fazendo. Ou eu não preciso colocar um negócio, uma corneta e dizer para todo mundo, olha, eu estou evangelizando, eu estou fazendo isso, eu estou dizimando, eu estou entregando oferta aos pobres. Não, você não precisa fazer isso. Ou seja, o sal faz, mas deixa as outras pessoas perceberem. Porque as outras pessoas sempre vão perceber o sal. Eles sempre vão perceber algo temperado. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa sem glamour. Eu não preciso estar em evidência, não preciso, a Bíblia diz aquilo que a minha mão direita faz, essa é a minha mão direita, a esquerda não precisa saber. Ou seja, o que a mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Ou seja, é essa a ideia do sal. Ponto 2, sendo luz. Ou seja, seja visto. O que é ser visto aqui? Ser visto não é glamour, não é falar o que você está fazendo. A ideia aqui de ser luz é não omitir. Ou seja, vai para frente. Esteja na linha de frente. Esteja realmente fazendo alguma coisa. Não para ser visto, você precisa fazer. É por isso que a Bíblia diz que as pessoas vão glorificar a Deus pelas suas ações. A ideia aqui é de não ser omisso. De não ser omisso. Não é omisso, né? De ser omisso. Às vezes eu estou dando aula e a mente vai trabalhando, você fala uma coisa, aí você fala errado, aí as pessoas vêm e nos corrigem. É legal isso. Mas a gente fala errado às vezes, não é porque a gente não sabe, é pelo hábito de falar, e sempre quem está falando está exposto ao risco, tá bom? Então não é omisso, é omisso, tá bom? Então, olha que interessante, eu faço alguma coisa por omissão. Então, eu preciso estar na linha de frente. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Ou seja, eu preciso estar brilhando. As pessoas têm que ver a minha luz. E aí eu venho para o ponto de número 3, a influência cristã. Querido, para esse texto,
Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido que é Romanos, capítulo de número 12 e o verso de número 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o verso de número 2. E não sede conformados com este mundo. Olha que interessante, Paulo está dizendo para quê? Para cristão. E ele está dizendo para os cristãos não ter a forma do mundo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, não tenha a forma do mundo dentro da sua vida. Ou seja, não se conforma, não se modela a tua vida pela moldura do mundo. Então, olha que interessante, como eu vou ser um influenciador sem se corromper? Seguindo os princípios da Bíblia. Porque Daniel viveu num mundo corrupto e não se corrompeu. José viveu em uma casa corrupta e não se corrompeu. Jesus viveu em uma religião corrupta e não se corrompeu. Nós temos várias pessoas que viveram em épocas corruptas e não se corromperam. Olha os profetas maiores, olha os profetas menores, olha Elias, olha Eliseu. Começa a perceber que esses homens viveram em épocas caóticas, de negligência espiritual, e não se modelaram com o mundo. Cristão não pode se modelar com o mundo. Cristão tem que ser cristão. A Anitta fez uma música, e a música da Anitta bateu o recorde mundial. E aí o Brasil está comemorando. E é tão interessante que tem muitos cristãos que estão aplaudindo a música da Anitta, porque o Brasil agora é number one, é número 1. Mas pega a letra da Anitta e traduz ela para você. Primeiro ela canta em espanhol. Aquela letra é depravada. Aquela letra, ela esculacha as mulheres. E nós estamos aplaudindo. O problema não está na Anitta, eu não estou condenando ela. Mas olha só, para essa música estar em número 1, sendo tocada nas redes sociais, só para nós perceber o nível das pessoas. Só para ver o padrão ético e moral da nossa sociedade. E nós cristãos não podemos nos igualar a esse tipo de coisa. Nós precisamos influenciar e não ser influenciado. Porque nem tudo aquilo que está em número 1, número 2, nem tudo aquilo que está em evidência é bom, perfeito e agradável. O que é bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. A vontade de Deus, sim. Os princípios da Bíblia, sim. É bom, perfeito e agradável. Então é isso que nós precisamos entender. Eu preciso influenciar e não ser influenciado por essa geração. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E eu te espero semana que vem, querendo Deus.